E aí, meus queridos amados do oitavo ano, beleza? Saudade de vocês, tá? Então, para mim, só explicar para vocês aquela pesquisa que eu passei para vocês, né, do por que chamam de país desenvolvido e por que chamam de país subdesenvolvido, né? E aí você pode pesquisar lá até mesmo a palavra, o que significa, o que é um país desenvolvido e um subdesenvolvido, tá? Um país desenvolvido, ele se desenvolveu, ele cresceu, ele tem pila, né? Então nós temos aí vários países no decorrer da história que se desenvolveram muito bem. Nós vamos ter os Estados Unidos, nós vamos ter o Japão, nós vamos ter, né, alguns países europeus que cresceram muito, tá? Mas esses países cresceram muito de que forma, professor? Como é que eles se tornaram desenvolvidos? Qual é o segredo, né, desses países desenvolvidos? Nada mais é, pessoal, eles acharam alguém para explorar. França, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, alguém aí eles exploraram. Tá? Nada caiu do céu para essas criaturas aí, para eles se tornarem desenvolvidos. Tá? Por exemplo, os Estados Unidos cresceu muito depois da Segunda Guerra Mundial. Por que eles cresceram muito na Segunda Guerra Mundial e na Primeira também? Na Primeira Guerra Mundial eles cresceram muito, porque eles venderam uma barbaridade de armas, e alimentos e tudo mais. Então, como a Europa não estava produzindo nada por causa da guerra, então os Estados Unidos faturou horrores nas duas guerras, tá? Japão também. Só que o Japão, ele tinha colônias e eles são muito espertos. Como eles são uma ilha, eles têm que se desenvolver e se virar nos 30. Então eles tiveram que aprender a questão da tecnologia. Por isso que a tecnologia hoje lá, né, no Japão é de alto nível. Então eles tiveram que se virar nos 30 lá. E também colonizar algumas partezinhas ali para pegar a matéria-prima desses lugares. Inglaterra, França e vários países da Europa, o que eles faziam? Lembra que eu falava sempre na sala de aula, né? Que os europeus são danados. Então, desde 1500, os europeus já exploram a África, exploram a América Latina, né? Retiraram daqui quantidades absurdas de ouro, retiraram quantidades absurdas de diamante, né, de madeira, de materiais, de grãos, né, teve a questão do café, do açúcar, e aí vai, tá? E na África a mesma coisa. Então eles exploraram, né, esses lugares e lucraram um absurdo o que eles lucraram. O que acontece com esse lucro? Se tornaram riquíssimos países, né, poderosíssimos, investiram cada vez em tecnologia, cada vez mais em armamentos, porque daí quanto mais armas, mais poder você tem, mais domínio você tem, mais exploração você tem. Então, imagine, 1500, 600, 700, 800, 900 e até hoje, são mais de 500, 600 anos de lucro. Entenderam? Então é muito dinheiro, muito dinheiro. E aí o que acontece com esse dinheiro? Quando entra muito dinheiro no país, a situação da população melhora. Você vai ter uma educação de primeira, você vai ter uma saúde de primeira, você vai ter dinheiro para comprar uma casa de primeira, você vai ter veículos, você vai ter confortos, tá? E isso é um país, né, que eles vão chamar de desenvolvido, porque daí a tua situação pessoal da sociedade vai ser muito boa. Porque um país desenvolvido, o que adianta ele ter dinheiro e ter uma população pobre? O que adianta ele ser hiper super desenvolvido se ele está morrendo de fome? Né? Então o que adianta o dinheiro se você, né, não tem uma vida boa? Então o que acontece? Esse dinheiro possibilita que os governos, enfim, invistam na estrutura, na infraestrutura, né, desses países. Então você vai para o Japão, aí vão chamar, é um país do primeiro mundo, né? Nossa, né? Tecnologia, né? Vai para a Europa, a Torre Eiffel, né? Londres, aquela coisa, Rainha da Inglaterra, e aquele luxo todo, né? E aquelas roupas, né? Né? Dos franceses, aqueles perfumezinhos, umas criaturas. Eles só têm aquela riqueza toda aquela pompa, porque eles exploraram por anos e anos e anos, se tornaram ricos, e aí tem essa situação, tá? Né, de extrema riqueza. Fora isso, não tem diferença nenhuma, tá? E aí o que sobra pro resto? Aí um subdesenvolvido, que por séculos, né,
foi explorado, ficou para baixo, ficou atrasado, não tinha muitas indústrias, né, só produzia para a colônia. Como era por muito tempo ficaram como colônia, tipo 100, 200 anos eram colônia, né, desses mesmos países. Por exemplo, o Brasil ficou como colônia, olha só, como colônia de Portugal de 1500 até 1822, 300 anos na cola de colônia, olha o atraso, né? Só em 1808 que começaram a criar escola, universidade, estradas, né? E ter uma certa estrutura de cidade. E nem era para os moradores que estavam aqui, era para a nobreza que veio para cá. Pois um dia a gente conversa mais de perto sobre isso, tá? Então esses países da África, países da América Latina, demoraram, pedalaram aí no tempo, né? Como eram colônia, então ficaram para trás na história, tá? E aí, como ficaram para trás, a gente também ficou sem pila, pouca tecnologia, né? A gente vivendo só das matérias-primas dos lugares, das nossas plantações e tudo mais. Então a gente ficou para trás, tá? Demorou, tá bom? Então a gente teve pobreza aí na década de 60, de 70, de 80, de 90, tá? A gente era taxado como um país subdesenvolvido. Aí virou o século. Virou o século. Em 2002 a gente começou a bombar, a indústria pegando fogo, e a gente produzindo, e o pessoal comprando produto de nós. E a gente juntou uns troquinhos aí, aqui no Brasil. Então a gente mudou. O Brasil que era dos anos 80 e 90 é outro agora. Tá? A gente devia uma velha pra cada santo na década de 80 e 90. Deus o livre. A gente devia horrores. Tá? Mas agora mudou, a gente tem um cascaizinho, mesmo agora com a pandemia, mesmo com a crise que está vindo, mesmo com esse monte de desempregado, mesmo nessa situação, a gente ainda assim, né, vai vencer isso, depois que isso aí vai terminar, isso aí logo, né, vai ser diferente, entenderam? Do que a gente passou lá atrás, porque agora a gente tem um troquinho a mais. Então a gente não é mais um país subdesenvolvido, a gente está em desenvolvimento. A gente está se desenvolvendo, a gente está crescendo, né? A vida que era o brasileiro na década de 70, de 80, a vida do brasileiro hoje é bem diferente, né? Teve pessoas aí que nem sonhavam em ter um carro, hoje tem um carro. A gente nem sonhava em ter celular, toda essa tecnologia que a gente tem hoje a gente tem, né? A gente nem sonhava em querer viajar, por exemplo, né? Hoje, se você juntar uns trocos aí, dependendo do trabalho que você tem, você pode se organizar e vai para onde você quer. Então, a gente deu uma melhorada. Então, país desenvolvido, país subdesenvolvido, e agora a gente está numa situação, né, de desenvolvimento, tá? Deixa eu ver ali, se eu falei tudo, é isso, tá? Sim. A questão do primeiro, segundo e terceiro mundo, tá? Então, na década de 80, 70, lembra, né, como os Estados Unidos cresceu muito, esses países e tal, então eles fizeram uma divisão, pessoal, eles fizeram, né, nós somos países de primeiro mundo, né, riquinhos lá, todo pomposo, né, como se achando, né, nós somos melhores do que os outros, né, não é nada, são os ladrões safados, que vieram aqui e roubaram tudo que a gente tinha e são lá, ficam arrotando grandeza lá, tá? Então os países de primeiro mundo são esses ricos, né, segundo mundo. Aí tem que entender por que segundo mundo, por causa da Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo se divide. Capitalista de um lado, socialista, comunista do outro. Tá? Então, primeiro mundo, capitalista, país capitalista rico. Esse é o primeiro mundo. País capitalista rico, primeiro mundo. Segundo mundo, país socialista. Rússia, China, Cuba na época, tá? Coreia do Norte, tá bom? Então, esses países aí são os do segundo mundo, tá bom? Prestem atenção. País capitalista rico, primeiro mundo. País socialista, segundo mundo. E país capitalista pobre, terceiro mundo. Simples assim, tá? Então, primeiro, capitalista rico. Segundo, socialista. Terceiro, capitalista pobre. Então, primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, isso era muito usado lá atrás. Agora não, tá? Agora mudou, tá bom? Agora são chamados de país em desenvolvimento. Por exemplo, Brasil, China, né? A Rússia entra também, tá bom? Então, esses países aí
entro nesses quesitos, tá bom? Deu para entender bem direitinho? Qualquer coisa, me pergunta, tá bom? Abraço para vocês, beijão!